Já Jorge Salgado, ex-presidente do Vasco, virou uma ameaça à recuperação judicial do Cruz Maltino. Tudo sobre a grande vitória do Vasco contra o São Paulo no Morumbi. Falo também sobre novidades no Vasco, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre uma sugestão dada ao Vasco dos últimos dias. De acordo com o canal Vasco, o meio atacante peruano Sérgio Penha foi oferecido ao Cruz Maltino na semana que passou. E aí tem uma curiosidade, o Sérgio Penha, que atua como meio atacante, tem 29 anos de idade, é sobrinho de Paulo Guerreiro, que fez sucesso com as camisas do Corinthians e do Flamengo. Sérgio Penha e Guerreiro estiveram juntos na semana que passou, defendendo a seleção peruana. O Guerreiro como titular, o Sérgio Penha como reserva. O Penha entrou apenas nos 5 minutos finais da segunda partida da data FIFA, empate em 0-0 contra a seleção equatoriana lá no Peru. Jogador que esteve no primeiro semestre desse ano no PAOK da Grécia, não dá para dizer que a passagem foi boa, foram apenas 5 partidas disputadas. Esse atleta surge no Alianza Lima, passa pelo Granada, pelo Tondela, além de atuar no futebol holandês e sueco até chegar ao PAOK. Pela seleção peruana, 49 partidas e 4 gols marcados. Bora falar agora sobre o futuro de Renier. Na live dessa sexta-feira aqui no canal do Nicola, vocês me perguntaram se o jogador formado na base do Flamengo e vendido em 2020 por 30 milhões de euros ao Real Madrid pode virar reforço de um clube brasileiro. Até porque ele teve mais um empréstimo frustrado, jogou a segunda divisão do futebol espanhol pelo Granada e não conseguiu se destacar. O Renier está entrando no último ano de contrato com o Real Madrid e, ao que tudo indica, também não será aproveitado no Real. Mas a chance de ele voltar ao Brasil nesse momento está praticamente descartada. Conversei com um dos empresários do Renier, que é representado por Juliano Bertolucci, e a ideia é permanecer na Espanha. Tudo para que o Renier possa ter êxito num pedido de cidadania espanhola. Ele quer passar a ter passaporte espanhol para que deixe de atuar como jogador comunitário ou extracomunitário. Ele passa a jogar como um jogador local sem ocupar vaga de estrangeiro, o que certamente garantiria enorme mercado ao brasileiro de 23 anos de idade. Se o Renier não estiver na próxima temporada na Espanha, dificilmente ele vai ter êxito nesse pedido da cidadania espanhola. Então, até por isso, a tendência é que o Renier recuse eventuais propostas do futebol brasileiro para continuar insistindo na sua aventura no futebol europeu. Atleta que pelo Granada, na segunda divisão da Espanha, fez 25 jogos com 1 gol e 4 assistências, 15 partidas como titular, 10 como reserva. O Granada já disse que não tem a intenção da sua permanência. Antes de passar pelo Granada, ele chegou a atuar pelo Borussia Dortmund, também sem destaque, pelo Girona e pelo Frosinone, além de passar pelo Real Madrid Castilha, que equivale ao time B do Real Madrid. Só para completar, é importante lembrar que esse jogador havia surgido deixando excelente impressão no Flamengo e nas seleções brasileiras de base. Hora de falar sobre o Vasco com uma série de boas notícias. A primeira delas, vitória por 3-1 contra o São Paulo, em pleno Morumbi, e uma grande atuação do Vasco. O Cruz Maltino chegou a abrir 3-0, com um golaço do Ryan, com grande atuação de Felipe Coutinho e com o Verratti colocando mais um time brasileiro no seu mapa. O Verratti nunca havia marcado gols contra o São Paulo, o problema foi resolvido nessa quinta-feira. O Nuno Moreira completou o placar por 3-0. Vasco, que ainda não havia nem pontuado na condição de visitante no Campeonato Brasileiro, eram 5 jogos e 5 derrotas, sai do Morumbi deixando uma excelente impressão. Legal contar também que o Coutinho, no dia do seu aniversário, ele completou 33 anos nessa quinta-feira, deu todos os indícios de que renovará seu contrato. O Coutinho contou que essa semana vai ser importante para a rescisão do contrato no Aston Villa e, a julgar pela forma como ele fala, se planejando em relação ao Vasco e o segundo semestre, a tendência é que ele fique. Muitos elogios também para o trabalho do Fernando Diniz. Coutinho, Verratti e Ryan rasgaram elogios para o treinador, que mudou absolutamente tudo dentro de São Januário. Só para completar em relação ao Vasco e seus feitos, o clube não vencia fora do Rio de Janeiro desde 18 de fevereiro, quando bateu o União do Mato Grosso por 3-0. Hora de falar sobre novidades do Vasco. O Cruz Maltino fez enormes esforços para ter Ryan
à disposição para a partida contra o São Paulo nessa quinta-feira. Ryan, que estava servindo a seleção brasileira do outro lado do mundo, seleção brasileira sub-20, é bom que se diga, e depois de uma logística importante garantida pelo Vasco, Ryan vai estar à disposição e será uma peça importante, tem conseguido jogar bem nas últimas partidas do Vasco. Importante contar também que Carlos Amodeu, CEO do clube, confirmou que o Vasco já está em negociação para a renovação do contrato de Felipe Coutinho. O vínculo atual se encerra em 30 de junho, quando termina o contrato de empréstimo. Só que, simultaneamente a isso, o Coutinho discute a rescisão de contrato de forma amigável com o Aston Villa, com quem tem vínculo por mais uma temporada. A saideira sobre o Vasco, Admar Lopes, novo executivo de futebol do Cruz Maltino, começa a trabalhar na próxima semana. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. O ex-presidente do clube, Jorge Salgado, ameaça melar a recuperação judicial que o Vasco trabalha nos bastidores e também na justiça há meses. Projeto do Pedrinho, presidente do clube, que inclusive deu seus bens como garantia. Segundo matéria do jornal o Globo, o Jorge Salgado está bastante incomodado com o deságio que ele terá de aceitar caso essa história vá adiante. Hoje o Vasco deve ao ex-presidente cerca de 25 milhões de reais. E o Jorge Salgado perderia bastante dinheiro e receberia essa grana que sobrasse em muitas parcelas a perder de vista. Até por isso o Jorge Salgado, segundo o Globo, tem tentado convencer outros credores a recusarem o plano apresentado pelo Vasco. Se não houver aprovação, o Vasco volta a estaca zero, a recuperação judicial não sai do papel e fica praticamente impossível tocar o clube. Com a lembrança de que o Vasco contava com o dinheiro da 777, mas assim que o Pedrinho vai ao poder via ação na justiça e saca o pessoal da 777, logo de cara a empresa americana deixa de colocar 270 milhões de reais que estavam previstos para a temporada passada. Desde então, o Vasco sofre com inúmeros problemas financeiros. E até no dia seguinte, é uma grande apresentação com vitória contra o São Paulo por 3-1. Sempre tem uma notícia ruim para ser dada sobre o Cruz Maltino. Nicola, qual camisa 10 está sendo especulado no Vasco para substituir o Paí? André Ataíde. André, se eu fosse você, eu não esperaria por um camisa 10, até porque o 10 do Vasco já existe, está lá e vai ter o contrato renovado, Felipe Coutinho, tá? O Felipe foi perguntado ontem, depois da vitória por 3-1, sobre a renovação, e eu entendi a partir da resposta dele que o futuro dele é no Vasco, tá? Ele está acertando a rescisão do contrato no Aston Villa, mas já falou em projeto, em planos, todos ligados ao Vasco, ao período de descanso e a reapresentação, encheu a bola do Fernando Diniz, enfim, me pareceu bem positiva essa chegada do Fernando Diniz ao Vasco, fazendo com que quase todo mundo melhorasse de nível, né? E aí você vê um Verratti, um Coutinho, um Ryan, falando super bem do técnico, e aí eu lembro do torcedor do São Paulo que vetou a contratação do Diniz.